Então, se eu tolero o intolerável, a chance é piorar, não é melhorar. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Mas será que a galera não é meio limitada com a visão? Porque eu acho que o pessoal tá mais preocupado com o que eles vão fazer sábado, domingo, ou sabe, tipo... Mas, Kaique, eu Ele só também consegue- era Ah, mas limitado com a visão. Cara, eu tenho dúvida se todos têm a capacidade de questionar, porque Então, se questionar é muito mais difícil do que afirmar, eu é também muito mais difícil que responder. Porque, Não, cara, eu eu- acho que pra ele é mais fácil, ele só consegue ver 7 dias à frente dele. Ele não consegue pensa ver... assim, ó, o Google Mas era o meu caso. Eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas era o fato, era o seguinte: eu olhava, analisava aquilo, a conta para mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer para sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim, Cara, questionar é muito difícil. é. Claro que é Muito difícil. difícil, porque- É mais fácil seguir a boiada. É, mas você boiada. Óbvio. Agora, quando alguém te questiona e te faz pensar, isso é importante. Porque a gente parte da premissa que todas as respostas estão no Google. Se tudo está no Google, o que não está lá? A pergunta. E pensar na pergunta e refletir é muito difícil. Sim. Então, essa pessoa ela não tem a capacidade. Talvez não tenha, sei lá, não seja tão simples ela refletir, ela se perguntar, mas se alguém fizer ela refletir, por exemplo, assistindo um podcast, um conteúdo seu, talvez ela consiga sair de lá. Concordo 100%. E essa é a razão porque eu gasto 1h30 em média por dia há 12 anos. Eu fiz a conta. Cara. Você consegue tentar pegar 2 isqueiros aqui pra mim, cara? Aliás, deixa eu pedir pro John. John, você consegue... É mais fácil. Você consegue pedir lá 2 isqueiros, encontrar 2 isqueiros Vai na nossa área e um que você vai copo achar. de água? Eu quero fazer um experimento aqui sobre isso. Eu vi. Você viu isso aí? E um maço de cigarro. Marlboro. Ah, Olha que interessante. Ó, em 12 anos, olha a conta. Ó, eu gastei 1h30 por dia, vezes 365 dias, Nossa, eu nem gosto de pensar nisso. dividido tudo, por eu peguei muito 60, visão. dá 547 horas, dividido por 24, dá 22 dias, 22,8 dias por ano, vezes 12 anos. Eu gastei 273 dias, dividido por 30, eu gastei 9 meses inteiros, 24 horas, produzindo conteúdo gratuito na internet. Grande parte do meu conteúdo é estimulando as pessoas a pensarem, estimulando as pessoas a questionarem. Porque eu acho que tudo começa no questionamento. qual que é a sua conclusão de 9 meses de conteúdo? Qual que foi a sua maior descoberta nisso tudo? Minha maior descoberta é que realmente as pessoas podem ser influenciadas por um comportamento, por uma nova referência e tomarem decisões e mudarem suas vidas. Eu tenho muitas histórias. Isso é E legal. não é a maioria, é sempre a minoria. É a minoria que é bem sucedido no futebol, é a minoria que é bem sucedido como advogado, como empresário. Mas eu sempre pensei assim, sabe? Eu sempre pensei assim, se uma pessoa só mudasse de vida, eu já estaria satisfeito. Vamos fazer um teste aqui ao vivo? Vamos. Vamos? Olha só. Meu Deus. Dá pra ver isso aqui? Talvez esse seja Não. o último episódio. Talvez seja o último episódio. Dá A pra ver, né? brigada tá aqui. A foto. Tá aqui? Olha só. São 2 isqueiros, né? Ok. Sim. Ó. Isso aqui é uma pessoa, Tá. certo? Isso aqui é uma pessoa. Tá Ok. bom. São 2 pessoas, certo? Certo. Agora olha só. Ok. Você já tá Joguei- devendo um isqueiro pra alguém. Joguei na água, certo? Certo. Uhum. Essa água, o que significa água? São as adversidades da vida, né? Água são as adversidades da vida. Não liga, certo? Certo. Uhum. Olha agora. Entendeu? Que isso, Olha cara. o que uma pessoa é capaz de fazer com a outra que sofreu, que veio de baixo, que teve adversidades na vida. Então é isso que a gente deve fazer um com o outro. É isso que o Flávio tá fazendo 9 meses, é isso que a gente faz aqui todos os dias. Real. Porque uma pessoa, ela às vezes não é capaz de ela sair sozinha desse lugar que ela se enfiou. Exatamente. Mas quando outra pessoa se dedica a transformar a vida do outro... Empresta o seu brilho para ela. Cara, essa transformação pode acontecer. transfere. Eu tive o privilégio de você conseguir fazer isso pessoalmente comigo. Teve um dia que eu tava muito mal e você, tipo, indicou um conteúdo que você gravou do Código da Riqueza. E, tipo assim, foi a primeira fagulha que me ajudou a, tipo, mudar o mindset. Porque, tipo, cara,
Eu fazia a mesma parada, trajeto de 2 horas, eu morava na ZL com a AB1 pra ir todo dia pro escritório no Itaim Bibi. 2 horas, 2 horas e meia. Cara, tinha dia que era meu. Tipo, mano, eu pensava, o que eu tô fazendo na minha vida gastando 5 horas de transporte público? O problema é quando esse ciclo se encerra, cara. Porque por exemplo, o Flávio, ele também me trouxe uma contribuição muito grande na minha vida, certo? E que talvez se eu tivesse refletido, eu teria chegado à conclusão. Mas como eu não refleti, eu precisei de outra pessoa pra fazer refletir. Você dá um estímulo. Aí eu mudei. Eu fiz isso com você. E você também faz isso com pessoas Com do seu outras time. pessoas. Sim. O John que tá ali é um exemplo disso. Eu sei disso. E eu sei que o John também faz isso e vai fazer cada vez mais com os outros. O problema é quando alguém Corta, encerra né? esse ciclo. Quando alguém encerra esse ciclo, ferrou. E a gente nunca pode parar de entender que, no final das contas, o propósito humano, acredito que de alguma forma tem a ver com princípios da natureza que são para com o outro, nunca para com você mesmo apenas. Então isso que eu ia perguntar, o seu ciclo na época, você tinha um ciclo, tipo uns amigos que falavam, pô, você vai fazer isso, sabe? Aquele amigo que você acha que é seu amigo, mas toda vez que você fala que vai arriscar ou fazer alguma coisa diferente, Esse é o segundo- ele te corta, né? Ele te põe pra baixo. Esse é o segundo desafio. Para a gente concluir essa conversa ainda no primeiro ciclo aqui, sempre nas minhas mensagens eu penso no cara que está no ônibus. Porque eu defino algumas personas na minha cabeça quando eu produzo conteúdo. Então tem conteúdo que eu tô fazendo que é pro cara que está no ônibus. Qual é o meu objetivo com o cara que está no ônibus? É treinar vendas? Cabeça dele. É treinar negócios? Não. É treinar equity? Não. O cara não tá preparado, tem Não. muitos degraus antes. Né? Meu objetivo é fazer esse cara questionar. Se você pegar os primeiros 3 anos de conteúdo de geração de valor, é fazendo o cara questionar. O lema era, eu tinha um bordão, era pense fora da caixa. Pense fora da caixinha, para ser mais exato, no início do geração de valor. Porque era aquela fase que a gente está querendo fazer as pessoas questionarem. Porque se as pessoas não questionarem, elas aceitam. Elas convivem com o intolerável. Eu vou dar alguns exemplos fora do exemplo do ônibus, tá? Qual é a tua opinião com relação a uma mulher que apanha na cara do marido? Que isso? Sei lá. A opinião sobre ela ou sobre o marido? Sobre ela, se ela aceita isso. Se ela aceita Ela isso, não pode Ela aceitar. não pode Você sabia aceitar. que muitas pessoas aceitam? Pra caralho, porra. E ela pensa, não, mas ele me ama, mas ele vai mudar. Ele vai parar de beber. Não, ela tem uma certa compreensão que com esta compreensão ela produz o quê no agressor? A vontade ou a autorização para fazer de novo. Infelizmente, muitas mulheres são vítimas de violência doméstica e não tomam uma iniciativa. Elas se sentem presas, às vezes com medo, Uhum. com preocupação, como é que minha filha, meu filho, Às vezes ela acaba sendo dependente financeiramente. ou porque também é do dependente cara, não pode sair pra financeiramente, trabalhar, ou porque é tal. dependente financeiramente, isso é lamentável. Sim. Sim. Quando, na realidade, essa mulher deveria ir na polícia e fazer uma denúncia. Ponto final. E às vezes é difícil fazer isso. Uhum. É difícil fazer isso. Mas o ponto é que quando a gente tolera determinadas situações intoleráveis na nossa vida, a gente só piora a nossa situação. Ou seja, se eu levo na cara e tolero, a chance de você levar na cara de novo é pelo menos 50% maior depois. Então, se eu tolero o intolerável, a chance é piorar, não é melhorar. Então, existe uma fase que é o questionamento e uma tomada de decisão. Precisa existir uma tomada de decisão. Não necessariamente a pessoa sabe o que vai fazer. Não é fácil. E alguém pode dizer, é fácil esse cara fazer. Ele falar isso, ele é rico. Às vezes eu ouço esse tipo de Acho de que isso é o mais observação. difícil. O cara ao saber o que ele contrário. tem que fazer. É assim, é claro que na minha situação hoje é mais fácil falar, mas eu estive naquela situação dentro do ônibus que a gente está falando aqui. Então penso que primeiro é questionar. O primeiro questionamento, eu não vou sair daqui. Não tem solução isso aqui. Daqui a 30 anos eu vou estar aqui. É isso que eu quero para minha vida? Não. Se é não, eu tenho que sair daquele ciclo. E você não precisa saber o que você tem que fazer, é só você tem que saber que você tem que sair. Você precisa tomar uma decisão de sair. É. E depois, pensando que você decidiu sair, você vai fazer o quê? Tu vai começar a pensar em soluções. E eventualmente você vai achar alguma solução. Eventualmente você vai achar alguma saída. Ou não. Não tem garantia de nada aqui. Mas a garantia é o seguinte: se você não questionar, é garantido
Você vai ficar lá dentro pro resto da vida. É garantido. Bom, então você tem que sair daquilo. E pensar em sair. Aí quando você toma uma decisão de sair daquela situação, você vai ter que enfrentar uma outra situação que você mencionou. Os amigos. Isso aí é complicado, cara. Porque a decisão de sair da manada, os primeiros metros longe da manada, a manada te vê saindo dela. E a manada te julga. E a manada te julga. Te põe medo. Te faz terrorismo. E uma adição aqui, assim, geralmente, assim, o seu jeito de pensar, a sua forma de agir, quem você é, tende a produzir alguma coisa, não é? Então, você tem hábitos, você tem formas de agir, isso vai produzir algo que pode ser um nada, você pode absolutamente não produzir nada, você pode produzir pouco ou você pode produzir muito, não é mesmo? E qual que é o ponto? Nesse momento, você tem muitas pessoas que te admiram, que são seus amigos, você tem familiares, pessoas que gostam de você por você ser assim, por você pensar dessa forma, por você ter um modelo mental de tomada de decisões assim, e as pessoas escolheram gostar de você e estar próximas por causa disso. E no momento que você decide produzir resultados diferentes, e você decide mudar quem você é, o que você pensa e como você faz, você automaticamente tem pessoas que te admiravam por quem você era, ou não necessariamente te admiravam, mas gostavam de estar perto de você por quem você era, e agora já não querem mais estar perto de você porque você decidiu mudar. Então, nesse momento, você, além de perder muito apoio, você perde também muito amigo. Sim. Sim. Porque as pessoas gostavam de quem aquele cara era e não de quem você é Isso hoje. vem literalmente. O cara fala, pô, você mudou, hein? Isso acontece pra isso caramba. não Pô, é você por tá mal. mudado, hein, Isso cara? não é por mal. Isso claro, não pessoal, é mas Você por não mal. era assim. Ó, mas isso, olha só, isso não é por mal. Muitos que estão na manada e vê você saindo, querendo sair da manada, ameaçando a sair da manada, o cara tem medo por você, ele quer o teu bem. Então o lugar mais seguro dele é a manada. O pai dele estava na manada, a avó dele está na manada, o avô dele na manada, a família, os irmãos, os amigos, todo mundo ali na boiada. Quando o cara ameaça querer dar uma saidinha, as pessoas têm medo. Alguns fazem chacota. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.